Olá, meu nome é Carlos Figueiredo do Nascimento e essa é a apresentação da Uniaselv na matéria Imersão Profissional Projeto de Banco de Dados. Foi feito um estudo comparativo entre bancos de dados relacionais e NoSQL aplicados ao contexto de Big Data. Este artigo tem como objetivo fazer uma comparação entre bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL, com foco em seu desempenho, escalabilidade, flexibilidade e capacidade de gerenciar grandes volumes de dados no contexto de Big Data. O estudo analisa como essas duas tecnologias se comportam e se adaptam às demandas de Big Data, avaliando suas características, limitações e aplicabilidades práticas. Estratégias de análise do objeto. Nessa análise comparativa, utilizamos exemplos práticos e casos reais para avaliar o desempenho dos bancos de dados relacionais no SQL em diferentes cenários. A ideia foi ir além da teoria e observar como essas tecnologias funcionam na prática. Adotamos a abordagem exploratória descritiva com base em autores clássicos da área e nos principais conceitos que envolvem Big Data, como volume, variedade e velocidade. Também consideramos critérios técnicos essenciais como escalabilidade, flexibilidade e consistência. Com isso, conseguimos identificar os pontos fortes e fracos de cada tipo de banco de dados e entender em quais situações cada um deles é mais adequado, especialmente frente aos desafios dos grandes volumes de dados em que enfrentamos hoje. Considerações críticas e criativas. A escolha entre bancos de dados relacionais e NoSQL depende diretamente da necessidade de cada aplicação. Enquanto os bancos relacionais são ideais para situações que exigem alta consistência, como sistemas bancários, os bancos NoSQL se destacam em contextos com grande volume de dados semi-estruturados, como redes sociais. Mais do que uma disputa entre tecnologia, a decisão envolve fatores técnico-humanos e contextuais, como o conhecimento da equipe e o suporte disponível. O estudo propõe para o futuro soluções híbridas que combinam o melhor dos dois mundos, integrando novas ferramentas como inteligência artificial e coleções temporais. Com exemplos práticos, como plataformas de delivery, o texto reforça a importância de pensar na experiência do usuário final ao escolher e desenvolver tecnologias. Introdução. Devido ao crescimento acelerado da geração de dados em empresas, pesquisas e redes sociais, os sistemas de gerenciamento de dados se tornaram essenciais para organizar e acessar essas informações. Tradicionalmente, os bancos relacionais dominam esse cenário, sendo ideais para dados bem estruturados. No entanto, com os desafios do Big Data, surgiram bancos de dados no SQL, que oferecem mais flexibilidade e escalabilidade para lidar com os dados variados em grande volume. Big Data. O Big Data refere-se à capacidade de processar e analisar grandes volumes de informações provenientes de diversas fontes. Essa tecnologia possibilita que aplicativos inteligentes integrem dados variados, criando uma visão detalhada sobre o comportamento e as preferências dos usuários. Com base nessas análises, é possível identificar padrões e prever ações futuras, oferecendo experiências personalizadas e adaptadas às necessidades individuais. Além disso, o Big Data permite que os aplicativos combinem informações de diferentes origens, como geolocalização, clima, comportamentos em redes sociais e histórico de compras para refinar ainda mais as suas sugestões. Bancos de dados. Os bancos de dados são a base que sustenta o ecossistema de Big Data, organizando e armazenando grandes volumes de informações de forma eficiente. Eles são essenciais para garantir que os dados estejam acessíveis e bem estruturados para apoiar as aplicações de uma organização. De forma bem simples, um banco de dados é um conjunto organizado de dados que reflete aspectos do mundo real e servem para apoiar as atividades de uma empresa ou comunidade. Ele funciona como um repositório central que abastece tanto os sistemas atuais quanto os futuros. Bancos de dados relacionais. Um banco de dados relacional é um conjunto de informações que organiza dados em tabelas e em relações pré-definidas, facilitando a visualização e compreensão. A característica fundamental dos bancos de dados relacional é o estabelecimento de relações entre tabelas. Essas relações são baseadas em chaves primárias e estrangeiras, que são colunas especiais que identificam de forma única cada registro em uma tabela e permitem conectar os dados entre as diferentes tabelas. Componentes, tabelas, estruturas organizadas para armazenar os dados em linhas e colunas, colunas ou campos. Cada coluna representa um tipo específico de informações, linhas ou registros. Cada linha contém uma única entrada de dados. Bancos de dados NoSQL não relacionais. Com a explosão de dados na era do Big Data, surgiram novas formas de armazenar e gerenciar informações. Nesse cenário, os bancos de dados NoSQL ganharam espaço por oferecerem mais flexibilidade de desempenho frente aos desafios de volume, variedade e velocidade. Diferentemente dos bancos de dados relacionais, que usam tabelas fixas, os bancos NoSQL armazenam dados de forma mais livre e adaptável, ideais para informações não estruturadas e que mudam com frequência, como documentos e arquivos multimídia. Além disso, esses bancos seguem os modelos BASE, priorizando flexibilidade e disponibilidade em ambientes distribuídos, conforme aponta o teorema CAP, que mostra os limites entre consistência, disponibilidade e tolerância a falhas. Essa tabela compara bancos de dados relacionais e NoSQL em diferentes aspectos. Os bancos de dados relacionais foram projetados para dados estruturados e seguem regras rígidas, como armazenamento entre tabelas
de linhas e colunas e estruturas de dados fixas. Já o banco de dados NoSQL surgiram para atender às exigências do Big Data, oferecendo maior flexibilidade com modelos dinâmicos e suporte a dados semi ou não estruturados. Enquanto os relacionais seguem o modelo ACID, para garantir consistência total, os NoSQL adotam um modelo BASE, que prioriza flexibilidade. Os NoSQL também se destacam pela escalabilidade e pela melhor adaptação ao Big Data. Quanto ao teorema CAP, os bancos relacionais tendem a equilibrar consistência e disponibilidade, enquanto os NoSQL aceitam trade-offs, focando em tolerância a falhas. Uso de banco de dados NoSQL para grande volume de dados. Com o avanço do Big Data, os bancos NoSQL ganharam destaque como uma alternativa flexível e escalável aos modelos relacionais tradicionais. Eles são ideais para lidar com grande volume de dados, alta variedade e velocidade, oferecendo escalabilidade horizontal e modelos de dados adaptáveis como JSON e XML. Soluções como MongoDB, Cassandra e DynamoDB permitem crescer sem interrupções, processando bilhões de requisições com alto desempenho. Além disso, versões mais recentes já incorporam recursos como transações distribuídas e níveis configuráveis de consistência, aproximando-se das garantias dos bancos relacionais. Outro ponto forte é a integração com ecossistemas Big Data. Ferramentas como Apache Spark, Kafka e Redis-AI se conectam nativamente, facilitando a criação de pipelines inteligentes. Mesmo com o surgimento de soluções híbridas, os bancos NoSQL seguem sendo protagonistas em cenários de dados massivos e aplicações modernas. Reflexões finais. Essa pesquisa realiza uma comparação entre bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL, tendo como foco o desempenho, a escalabilidade e a adequação para o Big Data. Com base em conceitos como ACID, BASE e o teorema CAP, esse trabalho mostra que o banco de dados NoSQL, mais especificamente Cassandra e MongoDB, proporciona maior agilidade e flexibilidade para lidar com grandes volumes de dados e em ambientes distribuídos, como redes sociais, internet das coisas e e-commerce. A escolha pela tecnologia ideal irá depender do tipo de dados, da necessidade, da consistência e da complexidade das relações. Também se defende nesse trabalho uma visão crítica e que soluções híbridas, em geral, são a melhor alternativa, pois conseguem juntar o melhor de cada abordagem. Além de direcionar estudantes e profissionais, esse trabalho aponta tendências como a utilização de bancos de dados NoSQL, com inteligência artificial, arquiteturas multimodelo e aplicações em logística, análise preditiva e sistemas personalizados. Obrigado.